Aqueles 12, eles já tinham sido chamados. E eles foram chamados e eles obedeceram, sim ou não? O Senhor já te chamou? O Senhor já chamou você? Você já tem uma aliança com Ele? Então, irmãos, todos podem ceiar. Eu quero encerrar mesmo essa mensagem, mas trazendo essa instrução. Nós temos recebido essa responsabilidade de trazer instruções para você sobre a ceia do Senhor. Porque, mais uma vez, a própria palavra do Senhor, leia a sua Bíblia em nome de Jesus. Eu lhe peço, ao invés de você sair ouvindo, sendo levado por todo o vento de doutrina, irmãos, leia o que está escrito e fique com o que está escrito. Porque se você fizer como está escrito, amados, se você estiver fazendo errado, a culpa não é minha e não é sua, é da palavra. E eu creio que a palavra não está errada. Jesus disse, eu desejei comer com você, Pedro. Mesmo sabendo que você vai me negar. Ei, Judas, eu decidi, eu desejei, eu anseiei comer com você, Judas, mesmo sabendo que você vai me trair. Jesus está dizendo, eu desejo ceiar com você também. Mesmo sabendo das suas fraquezas, mesmo sabendo dos seus erros, mesmo sabendo das suas falhas. Mas eu quero dizer, se você vier à mesa e crer no poder transformador que eu estabeleci ao me entregar naquela cruz, a sua vida pode ser mudada ainda hoje. E hoje o que nós vemos muito no meio cristão é um monte de gente para estar apontando quem pode, quem não pode, quem deve, quem não deve. Longe de mim isso daqui, irmãos, eu volto a dizer, falo publicamente mesmo, eu espalho e pode dizer por aí, o pastor lá da igreja Verbo da Vida, disse que todo cristão lá na igreja dele pode cear, participar da ceia. Sim, pode. Se você faz de qualquer jeito, a responsabilidade não é minha, é sua. Se você não está com a sua vida devidamente alinhada com aquilo que a palavra diz que é para ser, o problema não é meu, é seu. Eu posso corrigir você, eu posso trazer palavra de instrução, palavra de correção, palavra de ensinos, para quê? Para que você se arrume, se ajeite o quanto antes. Mas eu não tenho aqui essa função. Quero afirmar para você hoje publicamente, eu não tenho essa função aqui de ler uma parte da Bíblia e dizer que você cometeu o pecado tal, e hoje você não pode ceiar. Eu vou suspender a sua ceia por tantos dias. Você pode trair o seu pastor, você pode fazer o que você quiser. Eu não vou negar, se Jesus não negou, eu não vou negar a ceia para você, irmãos. Essa mesa está posta para todos aqueles que creem em Jesus. E pessoas já me confrontaram. Dizendo que estou errado, mas eu fico com o que está escrito. Amém? A minha responsabilidade é no que está escrito. Muitas das vezes, irmãos, chega a me deixar indignado. É uma indignação mesmo por conta do zelo da doutrina. Eu tenho um zelo pela doutrina do Senhor. Eu tenho um zelo também pelas ovelhas do Senhor. Eu vejo Jesus fazendo com o próprio Pedro. Pedro foi aquele que negou, mas quando Jesus ressuscitou, ele falou para aquelas mulheres, vai dizer aos meus discípulos e a Pedro. Pedro já não era mais nem considerado discípulo, porque ele já tinha vazado. Mas Jesus diz, vá atrás dele de novo. E aí Jesus, ele não procura nenhum outro, ele procura a Pedro, diz, Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabe. Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabe. Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabe. O que é que Pedro estava dizendo para Jesus? Pedro estava dizendo, Jesus, agora eu entendi. Eu estava no meu ímpeto, eu estava na minha força, eu estava na minha valentia, eu estava no meu entendimento, achando que eu estava pronto, mas eu não estava. Agora o Senhor sabe, eu reconheço que de fato eu não estava pronto, eu reconheço que de fato só o Senhor podia fazer o que o Senhor fez, eu não podia fazer isso. E aí Jesus diz, Pedro, eu reconheço, eu estou parafraseando, na palavra não está desse jeito, mas nós vemos claramente porque Jesus diz, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, assim como eu te aceitei, Pedro, assim como eu decidi naquele dia sentar à mesa com você, assim como eu também te aceitei, e estou aqui pronto para te aguentar, te suportar até que você esteja pronto, apacenta as minhas ovelhas também dessa forma.
Porque Pedro antes ele estava de que forma? Ainda alma valente. Ele poderia ser um mais daquele que, se o camarada não tivesse de acordo com o que a palavra dizia, ele excluía. Mas agora Jesus confia a ele e diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta meus cordeirinhos. Sabe, irmãos, eu como um pastor, a minha responsabilidade aqui é o apacentamento. A minha responsabilidade é o aperfeiçoamento dos santos. Essa foi a função que o Senhor me deu, porque lá em Efésios capítulo 4, a Bíblia vai dizer que Jesus, subindo ao céu, ele deu dons aos homens. E um dos 6 dons é o dom de apóstolo. Mas eu não encontro lá na função de apóstolo, de pastor, mestres, evangelistas, profetas, nenhum com a responsabilidade de julgar ninguém. Todos esses 5 dons ministeriais é com uma função: o aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento dos santos. A minha função aqui é, se eu perceber que você não está de acordo com a palavra, não está alinhado com a palavra, é trazer instrução para você. Amém? Glória a Deus por isso. Quantos aqui estão entendendo isso? Mas a partir de hoje eu quero te dar uma responsabilidade também como membro dessa igreja. Como ovelha desse rebanho de Jesus. Quantos aqui são de Jesus? Quando alguém falar que você não pode ou que você não é digno de receber a Santa Ceia, você pode dizer: o meu Senhor, o meu Salvador, Jesus Cristo, Ele não me negou. Ele não negou para ninguém, Ele desejou. E Ele disse que é para eu fazer isso até que Ele venha. Ele disse que é para eu fazer isso todas as vezes em memória dEle, e não em memória de mim, e não em memória dos meus erros, e não em memória dos meus fracassos. Você pode ser aquele, irmãos, que lê a palavra e esteja pronto para responder perante a palavra, e não segundo apenas o que o pastor disse. Porque às vezes a pessoa diz: não, o pastor da Igreja Verbo da Vida disse que pode. Irmãos, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acha que criança pode ceiar, sim ou não? Quem acha que sim? Levanta a mão aí. Criança pode ceiar? Você crê? Os que não levantaram a mão, eu entendo que não crê ou não aceita. Não permite ou acha que é errado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Não encontramos em nenhum lugar na palavra dizendo que crianças não podem ceiar. O Senhor disse que das crianças é o quê? O reino dos céus. De quem é garantido já o reino dos céus? Das crianças. Se Deus não nega o reino dos céus, eu estou aqui para negar uma ceia para ela? Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Antes de você sair por aí dizendo que aqui é permitido que as crianças participem da Santa Ceia, mas não é de qualquer jeito. Se você subir ali na salinha, eu vou dizer uma coisa para você. As crianças lá, elas são mais instruídas, às vezes, do que até mesmo você. Elas vão fazer com entendimento, desde já elas vão fazer com entendimento. Primeiro, lá nós levamos elas a confessar Jesus, pelo entendimento, nós ensinamos a elas. Ah, pastor, mas uma criança ela não sabe o que quer. Quem foi que disse para você? Quando você ensina o que é bom, o que é errado, ela pode escolher entre o que é certo e o que é errado. Mas até que elas cheguem ao pleno conhecimento mesmo, o Senhor não diz que é para negar para elas. Então nós entendemos que aquilo que não está escrito dizendo não pode. É engraçado que todo mundo, quando é com relação ao pecado, pastor, isso é pecado, mas é doidinho para ouvir uma resposta a dizer para você poder fazer. E nós muitas vezes não podemos dizer que é pecado porque não está escrito que é pecado. Só que a gente instrui pela palavra dizendo aquilo que é conveniente para você, sim ou não? O apóstolo Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Da mesma forma, irmãos, nós pegamos a própria palavra para estudar e analisar. Foi parado e pensado, analisado. E as crianças, como é que ficam as crianças? Eu me lembro que por muito tempo eu via os adultos, tomando lá um negócio chamado de participar de uma comunhão, mas a gente não participava, a gente ficava de fora. Mas eu acredito que sem o entendimento, de fato, não deve fazer. Mas uma vez que traz a instrução, eles podem participar da Santa Ceia. Amém? Inclusive, tiveram pessoas que foram bombardeadas por conta de uma criança que ceiou nessa igreja. Meu coração sangra por isso até hoje.
porque eu sei o quanto essa pessoa está causando mal a essa criança. Jesus ele disse assim, ó, não impeçam de vir a mim as crianças. Você sabia que isso é um impedimento? Isso é um impedimento do acesso das crianças a Jesus? E uma vez eu lembro por uma criança, ceiou aqui na igreja, a mãe era uma recém-convertida, frequentou a igreja, veio aqui, e as próprias pessoas que nunca se preocuparam com a vida dessa pessoa e nem dessa criança, foram as primeiras a perguntar. Ela, criança toda empolgada, foi compartilhar, disse, eu fui para a igreja, eu participei da Santa Ceia, eu recebi a ceia, eu participei, ela celebrando, gente, a coisa mais feliz do mundo. E caíram para cima, dizendo que essa igreja estava excomungada, porque crianças participaram. E a minha responsabilidade aqui é essa, irmãos, não negar a ninguém, ensinar, trazer instruções, e tantas e outras coisas que a gente já ouviu, por conta de pessoas que vieram aqui e ceiaram. Com relação à fé da salvação, é o que eu falo, quem é salvo está habilitado a participar da ceia. E a salvação vem pelo quê? Pela graça, você recebe mediante a fé. Se você abriu a sua boca, confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, meus irmãos, eu não estou aqui para querer saber o que você fez ou deixou de fazer. Você confessou Ele como seu Senhor, e agora você é dele, e Ele é seu. E a ceia é do Senhor, a Santa Ceia é do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então nós vamos nessa noite cear. Eu quero mesmo compartilhar esse momento com você. E eu desejo, hoje, eu como um pastor, eu tenho o mesmo sentimento que Jesus teve, não pela última, mas por todas elas. Chega o dia de Santa Ceia, o meu desejo no meu coração é de poder estar com todos os membros aqui para ceiar. O desejo do meu coração é que todos venham para esse momento. O desejo do meu coração é que todos possam celebrar, participar, lembrar daquilo que Jesus já fez para você. Se você estava esquecido, eu quero dizer, Jesus inaugurou um novo tempo para a sua vida. Jesus, Ele pagou o preço pelos seus pecados. Ele te tirou agora da escravidão e te trouxe para um reino de luz. Ele te tornou agora não apenas um lutador, um batalhador, um tentador para ver se consegue. Não, Ele tornou você alguém que a Bíblia chama mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Em Romanos capítulo 8, versículo de número 1 diz, portanto agora, um dia talvez, não, portanto agora, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A própria palavra do Senhor está dizendo que não há mais condenação para você, pastor, e os pecados que eu cometi, o apóstolo João disse que você deve confessar eles a Deus, se arrepender e se aprumar de novo, e o sangue de Jesus vos purifica de toda a injustiça. Diga, o sangue de Jesus me purifica de toda a injustiça. Agora, como é que isso funciona? Você se tornando membro, você se tornando, fazendo parte do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, irmão. Nós somos membros do corpo de Cristo. Sabe uma outra coisa que acontece muito na igreja? Eu não vou muito mais naquela igreja não, porque eu não fui com a cara daquele irmão. Sabe qual é o problema de muito crente? Sabe qual é o problema de muita gente na igreja? Porque eles querem Jesus. Mas eles esquecem que Jesus veio junto com Pedro, Jesus veio junto com João, com André, com Filipe, com Natanael, com o Judas, o traidor. Jesus veio junto com todos que ele alcançou e que aceitou a ele. E agora você, bonitão, porque se acha melhor do que todo mundo, diz, não, eu não quero fazer parte dessa igreja. Deixa eu dizer para você, se você quer fazer parte da família de Deus, só existe uma. Se você deseja habitar eternamente no céu, só existe um. Não adianta, irmãos, você chegar lá um dia, bater na porta e dizer, quem é que está aqui no céu? Tem fulano, está aqui, aqui, tem outro lugar para mim? Não tem, não. É um lugar só, irmãos. Então deixa eu dizer uma coisa, é o tempo e agora. Sujeitai-vos uns aos outros, se submetam uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Esse foi o mandamento e a ordenança de Jesus. Quando o diabo lançar um ódio no seu coração e você dizer, rapaz, eu não vou na cara da irmã. Traga à memória o que Jesus fez.
E agora te deu capacidade não de odiar, mas de amar. Te deu capacidade agora para amar uns aos outros. Porque em Romanos 5,5 a Bíblia diz que Deus não apenas respingou, Ele não gotejou, Ele derramou do seu amor em nossos corações. Amém? Então, amados, hoje a mesa da comunhão é para isso. É para você olhar para o seu irmão e olhar para ele com um sentimento de amor mesmo. Um amor vindo de Deus e não apenas daqui. Eu gosto muito de falar isso porque é comum, principalmente entre marido e mulher, entre famílias, porque a aproximação, a sua convivência, você percebe muitas falhas uns do outro. E de repente aqui no momento da ceia você fica olhando, vai cear, né? Ei, cuidado com isso, não julgue. Você conhece o coração da sua irmã, do seu irmão? Antes de mais nada, eu quero lembrar a você nessa noite aqui, que a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, a sua filha, a sua mãe, seja quem for, antes de mais nada, ela é uma irmã ou irmão em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. E às vezes é comum, eu tenho percebido muito no momento de Santa Ceia, pessoas se levantarem e sair sem ceiar. Não faça isso, irmão. Se você já é membro do corpo de Cristo, não faça isso não. Você é muito bem-vindo a essa mesa, você é muito bem-vindo a esse lugar. Você que ainda não congrega conosco também, mas nos visita, que está nos visitando, você é muito bem-vindo à ceia do Senhor. Ah, pastor, você sabe da vida dela? Eu conheço a vida de fulano. Graças a Deus que eu não sei. E eu não quero saber. Mas tem um que sonda o coração de cada um. E a responsabilidade é sua e dele. Eu quero abrir um texto para que a gente possa ceiar nessa noite. 1 Coríntios, capítulo número 11. Aleluia. No verso 28. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. E eu te dou uma dica nessa noite. Coloque esse versículo. Todas as vezes que você não, eu vou dizer mais, eu vou dizer quem é que faz isso. Todas as vezes que o inimigo lançar uma sugestão de você examinar a vida do vizinho, de você examinar a vida do irmão, lembre de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo número 28. Porque a palavra do Senhor está dizendo que examine, pois, o homem a todos os irmãos da igreja. É assim que está escrito? Examine-se o homem a si mesmo. Diga, a responsabilidade é de eu examinar a mim mesmo. Ah, pastor, tem que examinar. E fazer o quê? Levantar e ir embora sem cear? Não. Ele diz, examine-se o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Nós vamos cantar uma canção e eu vou te dar alguns segundos mesmo para você auto-examinar. Sonda o teu coração, irmãos. Analisa se você tem andado em contendas. Analisa mesmo se você andou em pecado, se você fracassou em alguma área. Mas eu quero te dizer nessa noite, o perdão do Senhor está disponível para você. Se puderem cantar uma canção, você pode cantar agora. O perdão do Senhor está disponível para você. E nessa noite eu quero lembrar a você, nessa noite de ceia do Senhor, eu quero trazer a sua memória de que Jesus foi para a cruz, não foi pelos pecados dele, foi pelo meu e pelos seus, aqueles que você tinha cometido e aqueles que ainda irá cometer. Ah, pastor, então não tem legalidade para viver uma vida de pecado? Não, irmãos, mas na hora que você vacilar e errar ainda, você pode. E nessa noite eu quero, mesmo nesse momento com você, eu não vou nem chamar você aqui à frente. Eu não vou nem chamar você aqui para vir aqui, caso você tenha algo de errado para resolver com o Senhor. Mas aí no seu lugar mesmo eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus,
Ó Espírito Santo, que sonda todos os corações. Ó Senhor, sonda agora o coração de cada um dos meus irmãos. Ó Pai, ajuda eles a sondar agora os seus corações e ver como é que está. Oh, que eles venham lembrar agora de que Jesus já perdoou todos os seus pecados. Ele pagou toda a dívida, todo espírito de dívida que havia contra mim e contra eles foi pago naquela cruz. E que eles, Pai, nessa noite, eles possam trazer a memória, que haja no seu coração mesmo constrangimento pelo amor de Deus que foi derramado no seu coração. Que ele se arrependa dos seus erros, que ele se arrependa dos seus caminhos errados. E que nessa noite eles sejam purificados de toda injustiça. De toda injustiça. Vamos cantar. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. E eu sei, aleluia, que certamente tua bondade me alcança. tua fidelidade sempre me acompanha. Todos os dias da minha vida. Ele é fiel, Ele não vai te abandonar. Ele é bom. Eu sei. E eu sei que em seus banquetes de amor eu vou estar. Um banquete de amor que o Senhor estabeleceu para nós. Assim como nós oramos no Salmo 23, que preparas uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. O Senhor preparou essa mesa mesmo perante a você, na presença dos seus inimigos. Há inimigos hoje para nos apontar. Há inimigos que querem nos parar. Há inimigos que tentam nos paralisar. Mas há um banquete de amor para você desfrutar aqui nessa noite. E eu quero mesmo nessa noite convidar você a ceiar conosco. Você já examinou no seu coração? E nós vamos nesse momento ceiar ao Senhor. Eu vou orar pelo pão e pelo suco de uva. Esses elementos que a partir daquele dia da última ceia o Senhor mesmo desejou. Sabe, irmãos, eu quero lembrar para você, porque Jesus foi a última ceia, e a partir dali momento, Ele entrou para julgamento. Ele foi levado às autoridades, e Ele dali foi levado para a cruz, e Ele não comeu mais. Ele não comeu mais. Eu não sei se você tem buscado entender isso, mas eu tenho pesquisado um pouco, inclusive nos meios pelos quais, os países onde tem sentença de morte, aonde tem pena de morte, como é feito a pena de morte. E todos os lugares que eu já pesquisei, antes de um condenado ou um sentenciado ele ir para o seu momento final, eles têm o direito de escolher uma refeição. Que tipo de refeição eles podem fazer? E eu estava pesquisando mais uma vez, agora estudando sobre isso, alguns dos tipos de refeições mais estranhos que alguns pediram, ou a forma como eles pediram. E tem um caso de um homem que ele foi sentenciado a pena de morte, e um dos últimos pedidos que ele fez, ele pediu uma pizza, mas ele não queria comer a pizza, ele pediu que aquela pizza fosse entregue a um morador de rua, a um mendigo de rua. Mas a autoridade local daquela prisão, aquele juiz, ele não aceitava, ele não entendia que poderia fazer isso, de terceirizar aquela refeição. Até mesmo isso seria algo até um pouco, de repente, não sei, trazer muitos sentimentos para a vida daquela pessoa que estaria comendo a refeição que seria de alguém que ia agora para guilhotina ou para a forca, seja lá o que for. E o juiz não concedeu,
mas aquilo causou, né, um impacto naquele lugar. O povo passou a saber e foi a maior doação de pizza que aconteceu na história, né? As pessoas doaram para as instituições, para as pessoas que estavam na rua, e outros casos bem estranhos que aconteceram. Mas o nosso Senhor e Salvador, Ele foi para a cruz, não pelos pecados dele, porque todos os outros que receberam pena de morte, eles foram por conta dos seus pecados. E Jesus, ele foi para a pena de morte, recebeu pena de morte, não pelos pecados dele, mas por conta do meu e do seu pecado. Mas deixa eu dizer uma coisa, ele não conseguiu algo apenas para um. Aquelas doações de pizzas foram para muita gente, mas o fato de Jesus ir para a cruz, ele conquistou salvação, libertação, cura, provisão, para toda a humanidade que crer nele. Foi o maior ato de bondade da história, foi o maior ato de misericórdia da história, foi o maior ato de salvação da história. Não foi apenas alguns que receberam, foi para os mendigos, foi para os ricos, foi para os pobres, foi para os ricos, para os bonitos, para os feios, para os altos, para os baixos, para todos aqueles que entenderem o sacrifício de Jesus na cruz. Todos. Sabe, irmãos, eu não sei você, mas quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu percebi, eu tive aquela impressão no Espírito. Era como se eu estivesse, de fato, no corredor da morte, com os meus dias sentenciados. A qualquer momento eu poderia ser aquele que sentaria em uma cadeira mortal e, de uma vez para sempre, eu não poder mais voltar, porque a minha morte no Espírito, uma vez que eu morresse fisicamente, eu estava destinado